muita coisa gostosa, né? Que é saudável, e a gente pode aprender isso em toda a alimentação, nas substituições que a gente faz, né? Com certeza. Eu vi muito. Nossa, bota na boca. Se tiver gostoso, pode embora. Isso é horrível isso. Então, não é por aí. É uma mudança de mentalidade mesmo que a gente precisa. Desculpa, Demilton. Isso. E você pode... Não, imagina, eu e o meu computador é que estão atrapalhando aqui bastante. Mas, enfim, a gente pode criar hábitos saudáveis, né? Porque tudo é uma questão de hábito. Eu aprendi um negócio hoje eu descobri um negócio interessante. Por que a gente almoça ao meio-dia? Por que meio-dia é o horário de almoço? Qual é a lógica de almoçar ao meio-dia? O ideal é você comer na hora que tem fome, né? Aí eu descobri, que é o seguinte, quando nós éramos nômades e caminhávamos, principalmente em lugares inóspitos, né, no deserto, sem você ter orientação, o cara se orientava pelo sol. Você pensa lá um beduíno numa caravana no meio do deserto. Como é que ele se orienta? Ele se orienta pelo sol. Dependendo da posição do sol, ele sabe se está no norte, no sul, no leste, oeste. Então, meio-dia, você não tem como se orientar. Então, o beduíno ele vai caminhando, quando chega ao meio-dia, ele para, levanta a tenda dele e come. Aí depois, quando o sol começa a caminhar para o oeste, para se pôr, ele volta a ter a orientação. Aí ele termina de comer e continua a caminhada. Então, não é porque o horário de comer é ao meio-dia. As pessoas que viviam dessa forma tinham que usar o horário do meio-dia para comer como uma forma de você parar para poder depois continuar a sua caminhada. Cara, faz todo o sentido isso, né? Não tem nenhuma lógica. Eu sempre fui muito... Eu devolver esse questionamento para o doutor Vitor aí. Porque eu tenho... muita gente fala hoje, né, na questão de alimentação, até tem alguns estudos sobre o jejum intermitente, sobre o jejum mesmo, né, não só sobre o jejum intermitente. Eu não sei se essa questão do horário... já li muita coisa diferente sobre isso. Assim, vamos ouvir, né? Não, em relação ao jejum, o nosso corpo ele é feito para trabalhar em ciclos, né? A gente tem um ciclo acordado e um ciclo dormindo. A gente tem um ciclo alimentado e um ciclo não alimentado. Até para poder fazer a regeneração das células, para poder regenerar o próprio intestino. Então, a gente trabalha em ciclos. Então, a gente precisa de ter um ciclo alimentado e um ciclo não alimentado também. A gente já tem um jejum natural, que é da última hora que a gente come até a hora que a gente acorda. Sim. Então, isso já é jejum, né? Aí, a gente estender um pouco o jejum, às vezes pode ser saudável. Tem alguns estudos que mostram que sim, é saudável. Só que eu sempre falo também, não adianta você fazer um jejum e continuar comendo besteira. Então, a gente volta lá para o início. A gente tem que começar pela base, e a base é o que você come. Depois você fazer estratégias adicionais para melhorar, aprimorar, aí vale a pena. Por exemplo, tem pessoas que também perguntam, alimentos orgânicos, eu tenho que comer orgânico? Não adianta você comer orgânico se você come pão com farinha e manteiga, esquece o orgânico. É preferível começar a se alimentar de legumes. Eu prefiro legumes e verdura não orgânico, com agrotóxico, do que industrializado. Entendeu? Então, come as frutas, verduras, legumes. Quando você tiver com alimentação com hábito saudável ali, você sobe de nível e aí vai para o orgânico, né? Vai para o jejum, enfim. É muita coisa para mudar e as pessoas já quer mudar lá no final, já sem mudar o início, né? Que eu construí um prédio de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Então, mais ou menos isso. Boa. E a gente tem outras farinhas, né? Para substituir a farinha branca. A gente tem muitas opções, né, deliciosas e que as receitas ficam ótimas. Sim, sim. E em relação ao câncer de mama também,
Eu falei bem aqui do câncer, falei bem aqui do jejum, né, que é interessante, mas as pessoas, principalmente pessoas com qualquer doença, aí no câncer também, tem que ter cuidado, porque, vamos supor, se uma pessoa está com câncer avançado, com uma desnutrição ali, às vezes não é legal ela fazer um jejum, né? Ela precisa comer. Então tem muitas pessoas que às vezes passam para mim e perguntam: doutor, o que eu tenho que tirar da alimentação? Eu falei, nesse momento nada, você tem que comer o que você conseguir comer, seja açúcar, seja farinha, mas você tem que comer alguma coisa. E aí a gente vai ter o momento da gente mudar a alimentação e melhorar. Lógico que a gente tenta fazer sempre uma mudança, mas por isso que eu volto a falar, a questão da ajuda profissional. Não tentar seguir moda, nem seguir dicas assim da internet, porque às vezes aquelas dicas estão... E muitos mitos surgem assim também. Muitos mitos, eles têm um fundo de verdade, mas eles crescem numa mentira. Ou então é uma verdade que não é uma verdade para você, é uma verdade numa outra situação para você. Então, o câncer de mama tem vários tipos de câncer de mama diferentes, várias situações, vários estágios, mais avançado, menos avançado, e às vezes aquela verdade ali não é uma verdade para você, mas você leu como se fosse uma verdade universal, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão do jejum que eu falei bem aqui, mas é importante frisar isso também. Sim. A Rosângela tem uma pergunta. Beber líquido junto com as refeições é prejudicial? Então, o consenso geral é que apesar de não ter assim, muito estudo mostrando que faz mal, mas é uma questão de raciocínio lógico. Você se alimentar bebendo líquido, você distende mais o estômago, às vezes você não come direito e atrapalha a digestão. Mas também tem um outro ponto de vista, atrapalha a digestão por questão de diluição do suco gástrico ali tudo. Isso é uma coisa mais assim, teórica. Mas tem uma outra questão também que a gente volta a falar um pouquinho, que um tema que a gente passou um pouquinho batido, que é a questão do estresse, né? Da questão psicológica. E às vezes a gente vê a associação de pessoas ansiosas comendo rápido demais, né? E a questão, às vezes a pessoa come rápido demais e bebe líquido para empurrar comida e não presta atenção ali no que come. Então, às vezes o fato da pessoa não beber líquido durante a refeição vai forçar ela a mastigar mais e prestar mais atenção no que come, e essa questão de prestar mais atenção no que está fazendo é uma forma até de meditação, né? Tem um nome que a gente chama isso que é mindful eating. E tem além do mindfulness, tem o eating também. Isso, mindful eating, é isso aí. Isso, mindful eating. É isso aí. Que é alimentação consciente, né? Então, você comer devagar, prestando atenção no que você come, é uma forma de você relaxar, né? E a bebida facilita você ter que prestar atenção. E aí também a retirada de telas também na alimentação. Sim, com celular, certeza. de televisão, ou seja, tudo aquilo que te tire do foco, né, naquele momento, né? E aí até essa mente, né, mente presente ali no prato, na alimentação, né? Não precisa, assim, gente, vou fazer isso, não consigo. Não precisa fazer isso sempre, mas escolhe uma refeição do dia e faz. Usa aquele momento como uma forma de você desacelerar. Por exemplo, antes de começar o trabalho no café da manhã, ou depois que chegar em casa numa janta. Isso vai ter benefício também para o estresse. Sim. É verdade. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo também. E aqui a gente quase não falou de câncer. Eu falei que a gente ia falar de saúde. Ainda bem. Você deu esse spoiler sobre o bem-estar. É isso, né? E a gente tem que focar. Olha, melhor médico, um anjo em nossas vidas. Que bom, melhor coisa ouvir um feedback desse, hein, doutor Vitor? Parabéns. Não, com certeza. Muito bacana. O que você diria para... Eu conheço alguns adultos e eu sou psicóloga clínica também, escuto até algumas pessoas dizendo assim, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa semana mesmo, tem uma paciente minha que engordou bastante, estresse agora com o Enem se aproximando e tudo. E aí, mas eu não gosto de legume, não gosto de verdura. E tem adulto também, né? Que não pode ver um verde, não pode ver nada. O que dizer para as pessoas
o que você diria? Você médico que tem essa, né, toda essa experiência, né, de vivência com pacientes também oncológicos, o que você diria para essas pessoas de diferentes idades, jovens, mais velhos? Eu não estou nem falando das crianças, não, porque a criança é muito um reflexo disso tudo, né? Dos mais velhos. Se tiver essas pessoas mais velhas também, adultos, que digam, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Em relação à alimentação, especificamente... legumes, verduras, sim. frutas, só gosto de... Enfim. Sim, alimentação paladar infantil, né? Paladar mais simples. Exatamente, paladar infantil. A primeira coisa que eu falaria é tentar retirar, não precisa tentar comer outras coisas, mas tentar retirar o açúcar, basicamente. Porque o que acontece? O açúcar e o sal. Porque a gente tem, assim, de uma forma simples, 4 sabores, né? O amargo, o azedo, o doce e o salgado. Tem também o quinto, mas são 4 sabores básicos. E se a gente come tudo com açúcar ou tudo com sal, a gente mata o azedo e mata o amargo, né? Se é azedo, você bota açúcar. Se é amargo, você bota açúcar ou bota sal. Então, você acaba ficando com um paladar só doce e salgado, doce, salgado, doce, salgado. Então, quando você tira o açúcar, e quando eu tiro o açúcar, não é o açúcar... Quando você tira o doce, né? Eu quis dizer assim, você tirar o açúcar e tirar o adoçante. Tirar o adoçante também, porque o adoçante é o sabor doce também. Quem tem o paladar infantil gosta do doce, né? Do paladar doce. Normalmente, me corrija se eu estiver errada, porque não sou entendida nisso, mas eu acho que quem tem um paladar infantil tem essa coisa do sal e do doce, tem exatamente uma preferência pelos 2 paladares. Sim, porque é aprendido, né? Então, se fizer um trabalho assim de lentamente tentar diminuindo o doce, seja diminuindo o açúcar, diminuindo o adoçante e o sal, você começa a perceber os outros sabores e você começa a tolerar os outros sabores. Isso já é um início, né? Então, você já vai comer uma coisa um pouquinho mais azeda, mais amarga, sem precisar adoçar, sem precisar salgar. Então, isso já é um primeiro ponto. E o segundo ponto é tentar preparações diferentes, né? Então, por exemplo, você quando não gosta de um legumes cozido na água, faz um legumes no vapor, tempera, bota temperos, né, secos, cúrcuma, orégano, esses temperos secos, né? Porque às vezes é a forma tempero de feira, né? Tempero fresco ou esses temperos secos, né? Mas os saudáveis, não esses de caixinha, né? Os naturais. Sim. Porque, tipo orégano, por exemplo. Tipo orégano, alecrim, essas coisas. Sim. Porque a gente, às vezes, é uma questão... Desidratado, a própria cebola, a salsinha, tudo isso tem desidratado. Desidratado. Porque, às vezes, é uma questão de hábito familiar, às vezes naquela família só fazia daquela forma e você diz que eu não gosto porque você aprendeu daquela forma, e às vezes você testa uma forma diferente e você gosta. Por que às vezes a pessoa não gosta daquilo e vai na casa de alguém e come e gosta? Porque aquela pessoa fez da outra forma, né? Então, às vezes é melhorar a sensibilidade do paladar e testar outras formas de preparo e tempero. Mas tem que estar aberto para isso, né? Sim, claro. Tem que querer, o primeiro passo é querer. O primeiro passo é querer, exatamente. Tem que estar predisposto para, né? E é uma questão de costume. Eu sempre usei adoçante no café, mas por conta... Eu cortei o adoçante. Hoje eu bebo café puro, sem açúcar, sem adoçante. E eu gosto do café amargo. Tem gente que... você não vai gostar logo de cara. Você aprende a gostar. Agora, também depende do café, né? Tem café que não... De jeito nenhum. Tem café que é ruim mesmo, não tem jeito. Mas um bom café, café gostoso... Mas eu não gostava e eu queria curtir o café. E aí, uma vez eu soube que quem curte café não tinha que usar nem com adoçante, nem com açúcar, para você poder sentir o aroma, sentir o paladar. E foi assim que eu fui abandonando... até mesmo o adoçante e tal. No máximo, eu coloco uma canela em pau. É igual vinho. É igual vinho. Você imagina, se a pessoa, todo mundo tivesse que botar açúcar no vinho?
Exato. Olha, a Jaqueline realmente é a presidente aqui, né, do fã-clube. Ela está dizendo que o Dr. Vitor, ele ensina com amor, ele acalma, ele é muito humano, o apoio dele cura. E realmente dá para perceber isso. Olha, Jaqueline, em poucos minutos dá para perceber isso. E ela disse, eu tinha 92 quilos, com o jeito dele, sendo meu oncologista, hoje tem 77. Com ele, impossível não querer. Ele faz com um jeito a gente entender a saúde como qualidade de vida. É verdade. Olha, parabéns por ser muito legal. Esse ser humano que abraçou aí, dá para perceber, a medicina realmente pelo amor. Não, obrigado, é um prazer falar para vocês. Não. Como missão de vida. Assim, eu tento falar para as pessoas mesmo, assim, né, que estão na minha frente e que estão ouvindo também nas redes sociais, assim, de uma forma simples, né, e das coisas que realmente importam. Apesar de eu ter o conhecimento, se eu ficar falando aqui de quimioterapia nova que lançou agora, recentemente, não vai mudar em nada, né? Então, eu tento falar o que é importante mesmo. Até porque, por exemplo, tem pacientes que fazem tratamento, sei lá, de quimioterapia ou fazem tratamento hormonal, termina o tratamento e se sentem desamparadas, né? Falam, e agora? Terminei o tratamento, o que eu faço, né? E fica, poxa, mas eu estou há 10 anos tomando comprimido, estou há 5 anos tomando comprimido, o que eu faço? Aí eu falei assim, você pode continuar fazendo algumas coisas que têm o poder equivalente ao do comprimido, que é o quê? Melhorar sua saúde. Então, melhorar seu estilo de vida. Sensacional. A gente Doutor, o senhor ganhou. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.